Fala pessoal que está sempre de olho nas notícias do agronegócio. Chegando aqui mais um podcast Agro 2. Você que sempre acessa o nosso portal agro2.com.br. Você sabe que aqui tem o maior conteúdo do agro do país. A gente faz questão também de trazer boas conversas, alguns bate-papos sobre esse assunto tão importante que é o agronegócio. E aí, você já segue o nosso canal no YouTube? Se não segue, se inscreve aí. Também já clica na notificação toda vez que pintar um episódio novo. Você recebe a notificação, né, para você acompanhar aí todos os nossos podcasts. Tem podcast em Goiânia, toda terça e toda quinta. E direto aqui de Rio Verde, capital do agronegócio, toda segunda e toda quarta-feira. Deixa eu te perguntar também, você já acompanha o nosso Instagram? @portalagro2. Segue a gente lá para você receber sempre o melhor conteúdo. No Facebook, TikTok também, @portalagro2. Então, se você está naquela correria, quer acompanhar aí os melhores momentos desse bate-papo, acesse o nosso canal de cortes, né? Tá aparecendo aí para você também. O nosso assunto de hoje é sustentabilidade. É que vai acontecer um encontro aqui em Rio Verde, um encontro regional que vai trazer aí esse assunto, inclusive a importância dos bioinsumos, a nova realidade no campo. Tá curioso aí para acompanhar esse bate-papo? Olha, primeiro tem a nossa vinheta. E aí, pessoal, você que está sempre ligado aqui no nosso podcast, lembrando que toda segunda e toda quarta-feira tem episódio inédito para você. E o nosso assunto de hoje é um assunto bastante importante, bastante debatido. É porque vai acontecer aqui em Rio Verde, no dia 26, 27 e 28 de abril, o 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável. Um assunto importante demais. Por isso, o nosso entrevistado de hoje é o Paulo Roberto Buffon, que é produtor rural e também diretor do GAAS. O GAAS é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, é isso? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos os que nos assistem nesse momento. Sim, estamos trabalhando num tema, já como é o 8º encontro, há bastante tempo, mas está tomando corpo na sociedade, tomando corpo no dia a dia do agro, mais recentemente, essas palavras bonitas que vêm do consumidor final, que é sustentabilidade, e até onde a gente vai adequar essas tecnologias no campo para a gente atingir esse padrão de qualidade, de sustentabilidade que o mercado vai exigir daqui para frente do agronegócio. Quando a gente fala de agricultura sustentável, muita gente já analisa assim, é um tipo de agricultura que não agride o meio ambiente. Mas não é só isso, né? Tem vários outros aspectos que movem aí essa frente, né? Realmente, a palavra sustentável é muito ampla. Então, dentro de tudo que você entende, em qualquer tipo de negócio, não só no agro, né, ele tem que ser sustentável. Então, sustentável não só economicamente, como socialmente e como ecologicamente, principalmente no agro, né? Então, esse ponto do agro, até um ponto que a gente vai abordar nesse encontro, é justamente dar uma desmistificada no que é a sustentabilidade. Dar um norte para você que está iniciando para dizer assim, será que é um bicho de 7 cabeças trabalhar com sustentabilidade? Não é. Porque se a gente olhar um pouquinho do passado da agricultura, principalmente da região aqui de Rio Verde, que tem mais de 30, 40 anos de agricultura, a gente não pode tratar a agricultura feita hoje pelo produtor como não sendo sustentável. Porque é uma agricultura que sempre trouxe rentabilidade ao produtor e crescimento para a região. Então, talvez o termo sustentável ele tem que ser assim, quebrado em frações para você entender melhor o que é você ser sustentável no seu negócio. Pois é, o 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável vai acontecer aqui em Rio Verde. A última edição presencial aconteceu em Mineiros, né? Isso. Então, depois dessa pós-pandemia, retomando esses encontros, e nessa edição será discutido aí um assunto que está em alta, né, que são os bioinsumos. É uma nova realidade no campo? É uma nova realidade. O ano passado a gente teve um encontro virtual, também foi feito aqui em Rio Verde, a gente tinha tudo preparado para ser feito presencial, porque o encontro técnico ele reúne produtores, a maior parte é produtores que vem, a gente fala encontro regional, mas é um encontro que vem pessoas até do Paraguai, vem pessoas de outros lugares, porque gostam de estar junto com o produtor, trocando informações, trocando opiniões, né, e vendo em loco
o que o produtor, principalmente aqui da região sudoeste, está realizando nesses manejos diferenciados, manejos regenerativos, ou manejos sustentáveis, ou manejos biológicos. E o bioinsumos entra muito nessa linha de você trabalhar com a vida, né? Uma revitalização do solo. A palavra bioinsumos ela é muito ampla. Então, você pode ter vários tipos de bioinsumos, né? Você pode ter ele comprado, industrializado, né? Ele pronto, você pode fazer ele na sua propriedade. E tem várias formas e tecnologias que você emprega hoje, que você trabalha na sua propriedade com os recursos regionais, onde você aplica a custos menores. Essa é a intenção. E o bioinsumo veio para ficar. Pois é, e a gente está bem num período onde existe uma expectativa, né, uma preocupação de faltar insumos, principalmente para a safra da soja, né, em outubro. E os bioinsumos entram como uma alternativa ao que a gente está vivenciando aí dessa expectativa? Entram sim, e com força, e com bastante força. A gente já vem trabalhando, tem vários produtores já trabalhando há 3 safras, mais voltada a insumos, a bioinsumos, né, a parte biológica, fazendo monitoramentos constantes e controles, trabalhando com essa parte de bioinsumos, né, principalmente bactérias, que é o que a gente mais utiliza, mas utiliza fungos também. E a gente faz um consórcio de tecnologias. Então, você junta o químico com o biológico. Logicamente, quer dizer assim, é um pouco... você está se contradizendo, como é que você vai usar um químico junto com um biológico? Mas é possível você fazer manejos junto deles que você consegue diminuir o seu custo e assim, manter sua produtividade e o bom controle de pragas e doenças. Pois é, esse tipo de assunto, como eu estava falando aqui, é até em virtude dessa situação que está ainda entre Rússia e Ucrânia. O Brasil importa muito dos nutrientes aí para o solo da Rússia. Existe uma tensão, vai chegar, esses insumos vão chegar a tempo. O Brasil tem articulado, aí, o governo federal tem articulado para que a área agrícola não sofra as penalidades aí dessa falta de produto. E quando a gente fala em bioinsumos, eu queria até que o senhor pudesse exemplificar, por exemplo, o senhor disse aí que alguns agricultores já usaram isso, alguns exemplos de bioinsumos que já estão sendo utilizados aqui na nossa região. Bom, nós temos produtores aqui que eu já visitei, vários, né, que fazem o seu composto orgânico, que eles substituem o fertilizante químico utilizando esse composto, só que você demanda muito esterco bovino, muita cama de frango, e você tem que fazer uma operação de guerra para produzir isso, né? Então, não é todo mundo que consegue produzir. E o custo dele, tem também aqueles que tem 2 unidades produtoras aqui em Rio Verde, na região de Rio Verde, 2 empresas, né, que produzem, que faz o organomineral, que é a junção do químico com o orgânico. Mas o custo, ele também não é tão diferenciado quanto ao químico, até às vezes um pouco mais caro do que o próprio químico, né? Então é um caminho para quem tem isso na sua propriedade, que tem um confinamento, que consegue ter todos esses insumos necessários para a produção do composto, fica realmente mais em conta, mas ainda é uma realidade um pouco longe de todos os produtores devido ao custo desse produto, que falando em substituição aos fertilizantes químicos, né? Essa possível, não vou nem falar falta, né, desses produtos na época da safra, mas essa situação de expectativa, se o produto vai chegar, inclusive em relação ao custo, né, porque vai subir demais, também será debatido nesse encontro? A parte do... Provavelmente nós teremos aqui a presença do pessoal do Ministério, né? E onde eles vão trabalhar, assim, mostrar essa dificuldade do fertilizante e as possíveis interações aí para a gente conseguir passar esse momento de crise internacional. A gente tem, para lançar mão, remineralizadores que a gente pode utilizar, tanto que tem uma carga de potássio maior, a gente pode usar, que são os pó de rochas, né? Pó de rocha, a gente pode utilizar uns fosfatos naturais também como fonte de fósforo, usar a nossa poupança, que a gente sempre fez ao longo de 30, 40 anos de agricultura, que nós temos uma poupança também. Então, quando diz poupança, só para deixar bem claro, tá na terra. Está na terra. Aquela adubação que você faz assim, sempre
trabalhando com necessidade por análise e mais extração do grão, né, o que vai sair da sua lavoura via grão, aí você tem sempre um balanço. E a gente chama isso de poupança, né? Então, há anos com dificuldades que você pode reduzir também sua adubação sem afetar a sua produtividade. Mas realmente está muito difícil a questão de aquisição. A entrega não é segura, né? Então, tem muitos pedidos lançados no mercado, mas a certeza do produto é quando ele chega no barracão, né? Isso é que todo mundo fica na expectativa, né? A gente sabe que a safrinha está em andamento, né? Felizmente, se Deus quiser, vai continuar chovendo para que a gente tenha aí também uma boa produtividade, uma boa produção, ao contrário do ano passado. Mas, queira não, o produtor rural, assim que a safrinha é colhida, já liga o sinal de alerta para começar a plantar a soja. Tá certo que tem o vaso sanitário, mas a organização, né, a logística que ele monta para plantar já começa ali, né? Hoje, principalmente o Sudoeste, né? Como o Sudoeste faz bastante safrinha, a gente tem uma janela muito curta entre término de colheita e início de plantio. É questão aí de 60 dias, quem consegue plantar mais cedo, mas é um tempo muito curto aí, em torno de uns 40 dias, onde você tem que já estar virando toda a sua logística para produção, para o plantio da soja, né? Esse ano, pelo menos, eu tenho notícias, né? Eu mesmo estou recebendo já os fertilizantes para a próxima safra. A gente fez aquisição ainda o ano passado, então a gente está conseguindo receber esse produto mais antecipado. Já está dormindo tranquilo, já. Um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo, não, um pouco mais tranquilo, né? Mas acredito sim que todo mundo aí consiga fazer o seu plantio, né? Mas muito cuidado com os custos, né? Os custos estão para a hora da morte, né? Pois é, a gente está numa safra que foi boa, né? Goiás deve estar fechando já os números aí, esses números já devem ter fechando. Uns 67 sacos, acho que foi. 67 sacos a produtividade Goiás. média, inclusive a maior produtividade do Brasil, e o estado mais de 16 milhões de toneladas, Isso. né? E a safrinha também, pela estimativa aí, também uma safrinha boa em relação ao ano que vem. Pois é, só que quando a gente fala dos números, a gente está falando também de preço. O preço praticado no mercado, o grão está valorizado. Só que não significa que o grão está valorizado, né, que o produtor rural vai receber mais, porque ele tem que fechar o custo. E esse custo, ele tende a ficar mais alto, é isso? Tende, né? Porque todos os produtos são dolarizados, principalmente os químicos, os fertilizantes são dolarizados, né? Então o mercado hoje está favorável, com um preço na bolsa favorável à posição de travamento. Então você compra em dólar, mas você vende em dólar. Então você tem que tomar muito cuidado e fazer todo esse hedge, nessa proteção sua, para você conseguir realmente não sair no vermelho na próxima safra. Mesmo porque a questão se os Estados Unidos virem a produzir bem, o preço tende a baixar na bolsa. Ou seja, você compra um insumo caro na alta e vai vender sua soja na baixa. Porque você não está tendo muito acesso a travamentos de soja futuro, né? E aquela é uma incógnita, é muito difícil você travar, mas pelo menos isso você tem que ter na cabeça, de cuidar do seu caixa. O seu caixa não pode ficar no vermelho. Quando a gente fala do gás, ele foi criado quando? E vamos falar um pouco da importância da instituição? Claro. O gás surgiu em 2014, mais ou menos, se eu não estou bem enganado, de um grupo de produtores meio fora da casinha, sabe? Tinha uns produtores aí meio fora da casinha que já praticavam vários manejos diferenciados, agricultura até orgânica em grandes culturas, né? Não em larga escala, mas em grandes culturas, como soja. E veio começando essa ideia de mudar um pouco a agricultura. Mesmo porque tem vários problemas dentro da lavoura, como pragas, principalmente de solos e fungos de solo, que os produtos químicos não conseguem, sozinho, resolver esse problema, ou minimizar esse problema. Eu mesmo comecei em 2005 a utilização de produtos biológicos, pensando em controles de patógenos de solo. E fui muito feliz no início dos trabalhos. Vai ter, inclusive, uma palestra do pesquisador que fez esse trabalho comigo em 2005, nesse evento, falando já das atualidades. Tudo. E de lá para cá foi abrindo, foi vendo a necessidade e a eficiência desses produtos biológicos. Mas você vê, de 2005 para cá são 17 anos. Então, aí em 2014 se reunimos aí, aqui em Rio Verde mesmo, numa semana conseguimos colocar 80 pessoas dentro do CTG para discutir. Veio o pessoal da Bahia, veio o pessoal do Paraná, veio o pessoal de todo lado,
para se reunir e trocar ideias sobre os remineralizadores que estavam em pauta, né? Em alta, e o uso de bioinsumos, biofábricas nas propriedades, estava começando a aparecer. E aí surgiu a ideia de, por que não criar um grupo? A gente já criou o grupo do WhatsApp, trocando ideia entre produtores, e aí o movimento foi crescendo, a gente se reuniu e resolveu virar uma entidade, né? Virar uma associação, para a gente conseguir dar suporte e credibilidade aos que estavam fazendo e aos futuros entrantes aí que estão querendo entrar nessa linha de agricultura e com bastante informação, com informação de qualidade. Esse foi o motivo da criação do GAAS. Então, partiu principalmente de produtores aqui da região, né? Pensa o universo do Brasil e você reunir produtores, né? Mas partiu aqui principalmente o início partiu de Verde Mineiros, né, um dos principais produtores, que é o presidente do GAAS atual, que é o Rogério Viana, né, que partiu dele a iniciativa, né, junto com outros produtores. Eu também fiz parte da elaboração, da criação. E a gente está aí hoje com mais de 700 associados. No Brasil todo? No Brasil todo, e difundindo, já falando que o grupo... Ele tem o GAAS Brasil, mas tem que ter o GAAS regional, porque a solução biológica, não adianta eu querer aplicar uma solução biológica da minha região lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho que achar a solução caseira biológica. De acordo com as características do solo e tudo mais. Exatamente, solo, clima, né? E aí a gente está desenvolvendo isso, tentando que cada região tenha o seu GAAS regional, como o Goiás tem, que faz o 8º encontro técnico. E a gente faz um encontro nacional sempre em agosto. Nós temos o segundo semestre aí para juntar todo esse mundo e ver as novidades. Né? Uma curiosidade, você falou que em 2005 já começou com essa técnica, Sim. né? Que tipo de bioinsumo o senhor colocou na sua terra? Eu utilizei um fungo chamado tricoderma. Tricoderma justamente pensando em Fusarium rhizoctonia de solo, para substituição do TS de semente de fungicida. Né? E foi muito feliz. E aí o pesquisador propôs para a gente fazer um trabalho em cima de esclerotínia, que é outro fungo de solo que causa o mofo branco da soja, muito conhecido, que causa grandes estragos. Né? E hoje eu já, como comecei a utilizar em larga escala, hoje na minha propriedade, para esse problema, eu não utilizo mais produto químico, só utilizo os produtos biológicos que são suficientes para me manter com um índice de infestação aí de 1 a 2%, que não é um índice econômico que dá para conviver. Eu sou um produtor rural que de repente estou conhecendo esse bioinsumo agora. Aí de repente alguém sopra no meu ouvido e fala assim, não, mas isso aí pode afetar na produtividade. Existe alguma situação dessa aí até para esclarecer melhor essas dúvidas, né, para que essa ideia possa disseminar melhor? Surgem essas dúvidas? Claro que surgem, porque diferente do químico, que é aplicar e derrubar, né, que o visual na produtora é muito imediatista, né? E a agricultura química ela é imediatista, porque você aplica e você vê aquilo funcionando. Em poucos dias. Em poucos dias, é uma questão de um dia. Se for em cima de uma praga, você vê a praga morta. Então, se você vê a doença, você vê a doença secando, né, sendo controlado o esporo da doença. Já o biológico não, é de médio prazo. Então, você vê o trabalho que eu comecei para esse fungo em 2008, daí que foi visando essa esclerotina, eu a partir de 2017 eu comecei a reduzir o fungicida químico para esse evento específico e tem 2 anos que eu já utilizo 0. Então, de toda forma, você não pensa que você vai aplicar e você vai se livrar da coisa. Às vezes, que também tem a necessidade de uma aplicação mais técnica. Você tem que ter uma aplicação com umidade mais adequada, mais à noite, certo? Então, são coisas que o produtor tem que mudar. Você tem que mudar o padrão, dizer assim, isso aqui não é um químico, eu estou tratando com vida. E vida você não pode botar numa lua aí de 40 graus que ela não vai dar resultado nenhum. E tem muito estudo, né? Então, ou seja, eu acredito que a assessoria técnica para esse tipo de trabalho é uma assessoria, né, que vai fugir um pouco do conceito tradicional, porque vai ter que apresentar estudos. Como disse o senhor aí também, são etapas a longo prazo, né? Não é da noite para o dia. Isso tudo também são paradigmas que precisam ser quebrados. A utilização da agricultura tradicional, ela trabalha muitos produtores, não digo que é um conceito geral, né? Mas com calendarização de aplicações, né? E fica seguro, né? Há tantos dias eu vou aplicar o produto e eu vou descansar, vou dormir tranquilo. A parte de sustentabilidade, de manejos de bioinsumos, você tem que estar mais a campo.
Você tem que entender realmente o momento, se é o momento adequado de entrar, se não é o momento adequado, e você tem que estar mais presente na lavoura. Então, diferente da outra tecnologia, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado e entendimento. Lógico, como você vai mudando o seu manejo, você vai ter o aparecimento de amigos naturais, né? O pessoal fala inimigos naturais, né? Mas são amigos naturais, né? Se você tem um inseto parasitando o outro, né? Vamos dizer, uma vespinha parasitando um ovo de percevejo, esse aqui não é um inimigo natural, é o inimigo dele, mas para mim é um amigo natural, né? Então, você tem que prestar atenção, porque a hora que você for fazer esse manejo, você pode achar que vai controlar e ele não vai conseguir se desenvolver. Então, o manejo é bem mais criterioso nesse ponto. Eu quero entrar num assunto, eu não sei se vai ser debatido aqui também nesse evento, no 8º Encontro Técnico de Agricultura, mas um assunto que está em pauta no cenário da política, principalmente voltado para o agronegócio, é o crédito de carbono. O crédito de carbono também está relacionado com essa questão da sustentabilidade, porque por muito tempo a agricultura foi, entre aspas, demonizada no sentido de que só emitia gases e tudo mais. E hoje em dia, né, com tantos estudos, percebeu-se e comprovou-se que a agricultura ela tem um papel fundamental aí no combate ao efeito estufa. Você pensar em crédito de carbono, você não tem ele se você não praticar uma agricultura sustentável, uma agricultura diferenciada. Mas o crédito de carbono ainda está muito no início. É muito difícil você dizer, colocar que o produtor ele associa o crédito de carbono, o crédito, a um plus que ele venha a ganhar com mais rapidez e mais facilidade. E não é. Na verdade, não é. Porque a gente fala em crédito de carbono, mas a gente, primeira coisa, tem que pensar no balanço de carbono da sua propriedade, da sua cultura. Quando você compra um fertilizante que vem da Rússia, como você colocou, todo o passivo de carbono do transporte marítimo, queima de adubo fóssil, da chegada no porto, do transporte por via terrestre para cá, tudo isso impacta num negativo de carbono. O transporte está produzindo carbono negativo. E na hora que você vai aplicar, aí a sua cultura vai fazer o carbono positivo. Então, esse balanço que é muito interessante. Hoje, as regras para o carbono, para você conseguir esse crédito, elas não são ainda bem claras. O que a gente está fazendo, inclusive, são, se eu não me engano, aqui em Goiás, acho que é uns 15 produtores que estão fazendo um trabalho em conjunto com uma multinacional, que está fazendo esse trabalho de mensurar carbono. O que é sua lavoura, o que ela tem de estoque no seu solo de carbono, o que ela sequestra de carbono no ciclo dela, né? E o que você produz de carbono, o seu saldo negativo, né? O que você gasta de carbono, o que você joga de carbono e o que você captura. São duas coisas diferentes, e por isso que a gente chama balanço. Então, para eu trabalhar, se eu coloquei o trator na roça, eu usei combustível fóssil. Então, eu tenho um crédito negativo. A minha planta sequestrou, eu tenho um crédito positivo. Então, a gente tem que chegar nesse equilíbrio. Só que tem outros pontos um pouco mais complexos, que se você puxar na memória, uns 2 anos atrás, foi o ano que deu muito fogo, né? Na região, né? Deu muitas queimadas, né? Então, todo aquele carbono que você tinha, aquele histórico de carbono sequestrado, aquela matéria orgânica, foi tudo embora. Aí você tem que partir do zero de novo do seu carbono, né? E se você vender um crédito de carbono para uma empresa que seja uma extrativista de petróleo ou qualquer outra empresa, até a de produção química, de defensivos químicos, e aí você passou um fogo na sua lavoura e você vai tirar da onde esse crédito? Aí você vai ter que comprar esse crédito. Então, acredito que o crédito de carbono ele vai vir, mas ainda está engatinhando. Não é aquela coisa assim, nossa, vai ser mais um aditivo, né, certeza para o produtor rural. Tem os seus ônus e bônus. Ônus e bônus. Só que para ele pensar no crédito de carbono, ele primeiro tem que pensar em mudar o seu manejo dentro da propriedade. Em todos os tipos de manejo ali. Você tem que ser sustentável em toda a cadeia. Seja ela na social, na governança e principalmente na ecológica. E aí você mensurar o que você consome, o que você produz de carbono ou não. Só com a agricultura sustentável, você ampliando vida no solo, matéria orgânica no solo, você está indo para o caminho de conseguir se apropriar do crédito de carbono. Mas é uma tendência isso. Tendência, o mercado exige isso, então a gente tem que estar preparado para isso.
E quando a gente vai falar desse assunto, né, da sustentabilidade aí na agricultura, também vem outras coisas à mente, né? Tem, por exemplo, o senhor citou aí que alguns produtores até plantaram, fizeram lavouras orgânicas, né? Essa parte orgânica também entra nisso aí, né? Será debatido isso também? Não, nós não entraremos na parte de agricultura orgânica, né? Uhum. Porque a gente hoje está tentando a diminuição do uso de produtos químicos, né? A agricultura orgânica você tem que fazer, é tão criteriosa, que pelo menos acho que são 3 anos aí para você conseguir um selo orgânico, porque aí você tem que ter zero químico dentro de uma agricultura orgânica. E o primeiro ponto que pega para a gente são as ervas daninhas. Você não tem como hoje, pensa em Rio Verde aí nessa mesa aqui, ó, um talhão de soja, você tem que capinar ele 4, 5 vezes, Não dá, né? já não dá. Então você não tem nada orgânico que venha suprimir esse Numa grande escala, né? em uma dizendo grande assim. escala. Por enquanto, há estudos aí de um monte de coisas aí que estão vindo, mas nada ainda muito específico. Então a gente busca principalmente esses manejos de menor agressão ao meio ambiente. Uhum. Então, essa é uma sustentabilidade que a gente está almejando. E a gente vai caminhando e subindo a régua, né? Vai subindo a régua. Hoje eu estou num patamar A, amanhã eu quero estar no A+1, A+2, né? E com aplicações de manejo diferenciados dentro da propriedade. Mas esse manejo sustentável também, que vai ser debatido e que já é colocado em prática aqui na região, já permite ao produtor também receber alguns certificados, né? Bom, nós temos a nível mundial, né? Até eu sou associado à RTRS, que é uma certificação que permite empresas comprarem soja e como fosse um certificado de crédito para mim que eu sou mais sustentável que os demais, né? Então, o que eu comercializo com uma empresa X, uma trade X, né? Ela bonifica, você ganha um bônus em cima desse valor, né? E esse é um ponto, né? Aí você também tem a parte que está vindo, a cana é mais avançada nisso, fica mais fácil para ter os créditos, né? Em cima de você capturar esses créditos, mas ainda é muito, muito inicial. Certo. Inclusive, a gente falou no nosso podcast direto da Tecnoshow Comigo, né, que, se eu não me engano, 7 produtores rurais, né, que são associados à cooperativa receberam esse certificado, e não são só esses, né? Eu acho que quando a gente fala tendência, é porque o produtor rural está de olho no que o mundo quer, né? Porque o Brasil ele alimenta aí o que 1/3 do mundo. Tem gente que fala 1/4, né? Então, quer não, a nossa comida, o que é produzido aqui, está sendo analisado com muito critério lá fora, né? Seja a soja, seja o milho, seja a carne, né? Porque a carne também é algo, é uma safra nossa também, né? Então, os produtos brasileiros, eles sempre são muito, muito questionados, né? Inclusive muito fiscalizados também. Ou seja, o pessoal às vezes pensa assim, é só plantar e pronto. É só colher e pronto, né? Não, não tem nada disso. Esse é um dos grandes entraves que a gente entende, é que a cartilha vem de fora para dentro de casa. Ou seja, a cartilha vem, vamos colocar, da Europa, e eles querem implantar no Brasil, onde você tem um clima temperado e aqui você tem um clima tropical. E eles querem colocar os modelos de sustentabilidade, o que eles vão querer que você se adeque, os padrões para você se adequar, para você ter direito. E não é assim. Até o próprio gás, nós estávamos falando de selo, o próprio gás está produzindo um selo, né? um selo de certificação entre os associados. Até aqui em Rio Verde, são 4 produtores que já estão fazendo, inclusive eu estou fazendo essa certificação, aonde a gente quer mostrar o contrário, a gente quer partir de nós para eles. Ou seja, a gente contratou uma empresa, é um modelo em parceria com a Embrapa, e onde o pessoal vem na sua propriedade e olha todos os fatores dentro da sua propriedade. A parte, mais uma vez, vou citar, né, que é a parte social, a parte de governança e a parte ambiental. E aí você vai se enquadrando e você vai colocando os manejos que você faz diferenciados na sua propriedade. Você faz plantio direto? Opa, é uma boa. Você faz uma planta de cobertura? Opa, excelente. Você faz uso de bioinsumos? Excelente. Então, como fosse essa caneca.
Você pega e você vai determinar em que ponto ela está cheia ou está vazia. E aí você diz assim, qual que é o seu programa para o futuro? Não, ano que vem eu vou implementar isso na minha propriedade, vou implementar uma agrofloresta, vou implementar uma usina de energia fotovoltaica. Então, são coisas de sustentabilidade. E aí você vai entrando numa régua ascendente até você dizendo em que patamar você está de sustentabilidade. Então, e isso vai ter um QR Code na nuvem, você vai acessar e você vai ver a minha propriedade, em que nível eu estou. E quais são, anualmente, a minha evolução dentro desse sistema. Eu vou oferecer o meu produto para o comprador, dizendo assim, a minha sustentabilidade é essa. Qual que é a do mercado? A do mercado está mais embaixo aqui, tem produtor que está mais em cima? Ou seja, você vai botar a sua regra. Essa é a intenção do gás, de cada produtor, e se adequando aos poucos aos novos manejos, às novas necessidades do mercado. Porque é muito caro você se adequar. Se você pegar uma cartilha, como eu sou associado desde 2015 do RTRS, nós levamos 4 anos para entrar na... É burocrático, né? É muito burocrático e custa. E custa para você se adequar, né? Então, essa é a nossa intenção. E o GAS está fazendo isso. É um trabalho que eu acredito que até julho vai ter as primeiras fazendas já certificadas, né, com acesso na nuvem, né? Então, qualquer indústria, qualquer consumidor pode ir lá, vai ter o raio-x da sua propriedade. Pois é, quando o senhor diz aí, olha, eu vou fazer meu produto assim, eu vou mostrar o meu produto, né, que está assim, assim, assado, pode ter um acima, mas vai ter alguns abaixo. Consequentemente, o preço também, o produtor vai poder exigir um pouco mais? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Nós agregar valor ao que a gente está querendo vender, né? Que a gente sempre fala que eu quero ser um dia vendedor não de quantidade, eu quero ser um vendedor de qualidade. Então, eu não quero ter 1000 sacos de soja. Eu quero ter 1000 sacos de qualidade de soja. Ou seja, eu quero ter uma proteína melhor dentro da soja, eu quero um teor de óleo maior dentro do meu grão. E para isso eu estou buscando esses novos caminhos. Então, hoje o mercado dificilmente paga, principalmente nessa agricultura de larga escala, porque você não tem segregação. Ou você planta uma soja convencional, que aí tem uma empresa específica que compra essa soja, uma soja orgânica, que aí tem outra empresa específica que vai lá comprar isso aqui. Mas em larga escala, tudo sai das propriedades, com o produtor com manejo tradicional e eu com manejo mais regenerativo, mais ecológico. Uma empresa A compra, a hora que ela chega no armazém, vai tudo para o mesmo balde. Então você não tem segregação. Então o consumidor lá fora, ele não está comprando nada diferencial. Aí eu vou ter que começar agora com até a logística da Rumo chegando aí, a possibilidade de eu fazer uma venda direta. Fazer em lotes menores, né? Aí pode ser que eu atinja esses mercados, que é o futuro. A gente busca isso. Mas não sei quanto tempo a gente vai alavancar isso, se vai ser... Hoje a gente fala em médio prazo, mas às vezes acelera, né? Mas a intenção é essa. Mas o senhor que começou essa técnica em 2005, né, com bioinsumo, e está colhendo os frutos agora, então talvez é um processo que pode demorar, mas lá na frente vai ter retorno. Com a logística que se for implantada, né, e é necessária, né, e também com os resultados aí desse tipo de técnica na terra, né? Isso aí é bem interessante, só que o momento que nós vivemos com a dificuldade de entrada de fertilizantes, com a própria guerra entre Ucrânia e Rússia, você tem uma escassez de alimentos, você tem uma alta das commodities, né? E aí isso é difícil, porque você, para alimentar todo mundo, que nem você colocou e bem colocado, que nós alimentamos o Brasil e mais um terço do mundo. Isso. E nós temos área para crescer e somos o celeiro do mundo e vamos nós que manter essa demanda, essa necessidade de alimentação, é o Brasil que vai ter que colocar isso para o mundo. O país precisa comprar, mas o dinheiro está curto, eu preciso comprar barato e isso custa. Então é difícil. Eu estive em 2018 na Holanda no RT14, que também é um encontro de sustentabilidade. E estavam lá os grandes representantes das compradoras mundiais, principalmente da China. E ela foi categórica, disse: a gente quer comprar alimento barato. Então, a Alemanha quer um supermercado, uma rede de supermercado quer comprar só alimentos produzidos dessa forma. Mas o consumidor paga.
Até no momento foi divulgada uma pesquisa lá que foram selecionadas 100 pessoas e foi feita no início do ano. Você pagaria mais caro por um alimento nesse padrão de sustentabilidade? Não pagaria, né? E aí no final do ano foi feita a mesma pesquisa, voltaram a ligar para essas pessoas, né? Você comprou o produto mais caro? Não comprei. Não comprei. Porque você vai na prateleira, você vai comprar o produto mais barato. Mas é uma tendência de mercado, é uma necessidade e a gente tem que estar atento a isso. É uma mudança de cultura também. Mudança de cultura. No Brasil, essa mudança talvez ela, até pela quantidade de regiões diferentes que a gente tem, pelo tamanho do país, inclusive também com a classe social, né? Muita gente pobre, né, que precisa de fato comprar comida barata. Essa realidade, eu acho que no Brasil, ela segue um pouco mais distante, né? Para a população, assim, para a classe mais baixa da população, você visualiza mais, não grandes culturas como soja, né? Mas a soja a gente visualiza proteína. Proteína vira carne, vira gado, vira frango, vira porco, suíno, né? Então, é isso que a gente quer levar. A gente quer levar um produto de maior qualidade para chegar a uma proteína mais barata e com melhor qualidade ao consumidor final. Agora, quando a gente vai conseguir fazer isso e quando a gente vai conseguir ter uma rentabilidade maior para eu entregar mais proteína para a empresa, aí é o tempo que vai dizer. Lembrando que você pode acessar, né, o nosso portal www.agro2.com.br, acompanha aí todo o nosso conteúdo voltado ao setor do agro. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, acessa aí, se inscreve aí no nosso canal, se torne aí um membro efetivo do nosso canal e aperta também aí o sininho de notificação. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber a notificação e vai poder ver esse episódio novo aí em primeira mão. Inclusive, se você está naquela correria, tem também o nosso canal de cortes no YouTube. Tem o nosso Instagram, @portalagro2, Facebook, TikTok também, @portalagro2. Segue a gente aí nas redes sociais. Paulo, mudando um pouquinho de assunto, Paulo Roberto Buffon, não é de Rio Verde, não é de Goiás não, veio de fora. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas vim para Goiás muito novo, sou natural de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, mas eu vim com 15 anos para Goiás. Veio com a família? Vim com meu pai, né, e sem tino para agricultura, inclusive. Nós tínhamos uma pequena chácara lá, a gente chama de colônia de terra, onde a gente plantava o arrozinho, o milho o milho verde, o feijão, né, para a gente ter um feijão ali para o consumo do ano, né, familiar, né, mas não tinha nada muito ligado à agricultura. Mas resolvi fazer agronomia, fiz agronomia aqui em Rio Verde, né, me formei aqui em Rio Verde. Da né? UNRV? Era Antes era outro nome, Antiga né? FESURV. Antiga FESURV na Exucarb, né? Isso. Então me formei aqui em Rio Verde e comecei a trabalhar no agro, né? E acaba que você ligado ao agro, constitui família com a minha esposa é do agro, né? E aí eu mudei para Rio Verde em 2000, né? Estou aqui desde 2000 de novo, né? Já na segunda geração, né? Assumindo os negócios de segunda geração desde 2010 e tocando agricultura, né? E o que mais gosto de fazer que é tentar transmitir conhecimento da melhor maneira possível para todo mundo, né? Que conhecimento foi feito para ser transmitido e não guardado no bolso, né? E é o que a gente busca, principalmente com essa quantidade de produtores que têm o mesmo pensamento, né? Que buscam melhorar a agricultura, mas não para ele, né? Buscam melhorar para a região onde ele está, né? Para que todo o ambiente, seja ele urbano, seja rural, melhore. Né? Pois é, pelo que você explica, pela maneira que você explica, dá para imaginar que você é apaixonado pelo agro, né? Não tem como não ser apaixonado pelo agro, né? Isso aqui, o pessoal fala assim, vocês são fora da casinha, né? A gente tá desenvolvendo cada projeto novas tecnologias em cima disso, até importamos tecnologia, nós importamos uma tecnologia, uma tecnologia sustentável, que é a produção Soil Food Web. Soil Food Web é cadeia alimentar de solo. Então, onde você procura revitalizar o seu solo. Aí você pensa justamente nessa cadeia como um todo. Você pensa como um micro-organismo ele age, quem que vai ser o predador dele, o A, o B, o C, ou seja, toda a cadeia. E como disponibilizar todos os nutrientes para essa planta. Então, a gente produz dentro da propriedade essa biologia toda. Esse equilíbrio biológico entre fungos, protozoários, nematóides e tudo, e a gente desenvolve isso na propriedade
de uma forma muito simples e aplica nas lavouras. Pois é, então você tem uma biofábrica praticamente. Eu tenho, são 2 modelos. A biofábrica é para a gente trabalhar com fermentação de inóculos, né? Você tem um inóculo de bactéria, você vai multiplicá-lo dentro da sua propriedade. Ou seja, você pega, vamos colocar 1 quilo de inóculo e você vai transformar isso em 1.000 litros de inóculo, fermentando isso na propriedade. Logicamente, são dentro de uma estrutura adequada de asepsia, né? A gente tem tudo, são tanques de inox, a área toda com ar-condicionado, tudo azulejado. Você tem que manter um padrão de qualidade, né? E agora esse outro ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais bruto, né? É onde você trabalha com todos os tipos de esterco que você tiver à disposição na sua propriedade, pode ser de equino, caprino, bovino, com folhas secas das árvores que caem ali, cascas de eucalipto, cavaco. A gente usa também sabugo de milho e usa também um capim cortado, onde que vai ser a energia para você fazer a fermentação disso aí. Você monta isso em pilhas, faz a mistura, como fosse uma receita que você está preparando um bolo, você mistura isso aí, homogeniza e faz umas pilhas e deixa aquilo ali se desenvolver, passar pelas fases necessárias para a eliminação de patógenos, que é a fase termofílica. Isso aí vai estar sendo explicado nesse quanto evento. tempo, mais ou menos? Uma curiosidade. 90 dias. 90 dias. De você montar e de você estar pronto para você extrair. Posso te perguntar quanto é que você... Se já teve essa economia, mas quanto é que dá para economizar em relação aí usando esse tipo de bioinsumo com o convencional, o químico? Olha, eu nessa safra trabalhei com 80 hectares visando a diminuição de químicos. Então eu trabalhei sem fungicida na área, não fiz fungicida nenhum na área. Trabalhei com adubo organo mineral e trabalhei com esse sistema de Soil Food Web e trabalhei também com fermentados. E ainda trabalhei com a aplicação de cobre em cobertura, né? Para não dizer que não apliquei químico, eu fiz glifosato, porque, como eu te falei, parte de herbicidas não tem como você ficar sem. Na hora de colher foi feita a dessecação também, com um dessecante químico. E foi no momento só que eu tive que lançar mão de um inseticida que deu uma pressão grande de Helicoverpa na vagem. E aí eu tive que lançar mão de uma aplicação química. Só que aí fazendo a produtividade final da agricultura tradicional com a agricultura mais sustentável, assim, com menos utilização dos químicos, eu produzi 2 sacos a menos. Só que eu ainda perdi mais 2 sacos em termos de custo. Ou seja, eu fiquei com um passivo de 4 sacos por hectare em lucratividade. Mas é um bom resultado. Eu cheguei a 72 sacos contra 74 sacos. Só que como o problema mais complexo é o custo, é do adubo organo mineral que eu utilizei. Porque se eu tivesse usado o químico, eu tinha economizado 3 sacos. Ou seja, ia dar um 0 a 0. Mas eu disse, não, eu quero partir para o organo mineral para depois partir só para o orgânico. Mas você vê que se você usa 400 kg de um fertilizante químico, você tem que usar 3 toneladas de um organo mineral. Aí o frete é mais caro, a operação de distribuição é mais cara, né? Então você vê... E o impacto disso no solo também é maior, né? Um químico do que esse... Isso, mas você ainda tem uma lucratividade maior. Por isso que é difícil o produtor querer mudar da agricultura tradicional para a outra, né? Você tem que achar o ponto de equilíbrio. E hoje o calcanhar de Aquiles é o fertilizante. Isso aí, é um desafio, né, mas que vai ser muito bem explicado ali. Faz um convite para o pessoal, então, que quiser acompanhar. Vai ter também transmissão online, pessoal que não puder estar aqui presencial? Sim, sim. Pessoal, vocês que tiverem interesse, é só acessar o site www.grupoagriculturasustentável.com.br, 8º encontro técnico de agricultura sustentável. É só você entrar lá, procurar, tem o QR Code, tem a programação completa, tem a parte também já de hotéis, as inscrições. O valor da inscrição não me recordo. Vai lá no site. Vai lá no site, procura lá que tem e venha participar conosco. Você vai entender, a gente vai ter 2 visitas, são um dia inteiro de palestra, tem a abertura no dia 26 à noite, depois que vai ter toda a parte da onde está vindo o incentivo do poder público, isso é muito importante para nós, ter um incentivo ter
o poder público ao nosso lado, incentivando isso, né? Os governos, tanto federal quanto estadual. Então você é convidado, então 26, 27 e 28 de abril, esse 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, Bioinsumos, a nova realidade no campo, né? Vai acontecer aqui em Rio Verde, uma região propícia para debater todos os assuntos aí do agro, né? Uma última perguntinha, mas essa é um pouco mais de brincadeira mesmo, é do Sul, é de Caxias, torce pro Caxias? Não fala seu time ainda não, então. Mas torce para um time do Sul. Eu torço para o time do Sul. Então vamos lá. Se a gente for pegar os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos seria quem do Grenal? Estados Unidos seria o Grêmio, né? Os Estados Unidos tem muito mais potência. Né? Não, mas brincadeiras à parte, a gente está por baixo, né? Tá na Série B agora, a gente tem que ficar torcendo pro Juventude, que é o time de Caxias lá, que eu torço lá pro Juventude, né? Mas vamos lá, vamos com fé e vamos torcer para que a gente consiga implementar esses manejos aqui, a gente tenha sucesso nisso e que tragam um alimento de maior qualidade à mesa do produtor e trazer pujança, aí, não só para nossa região, aqui abençoada, né? Sim. Mas para todo o Brasil. Importante demais, é por isso que o podcast Agro 2 faz questão de abrir espaço aí para esse tipo de assunto. Sempre que houver qualquer tipo de evento, encontros relacionados à agricultura, o podcast Agro 2 está à disposição aí do Gás. Ok, muito obrigado, Thiago, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E você já sabe, né? Segue o nosso canal aí, Portal Agro 2, né, no YouTube. Acompanhe também o nosso portal, agro2.com.br. E vai no Instagram, lá tem muita coisa bacana para você conhecer a nossa equipe, @Portal Agro 2, no Instagram, Facebook e TikTok. Olha, até o próximo episódio. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente.